Olá, gente, boa tarde. O vídeo explicativo da correção da nossa atividade, que envolve números racionais e porcentagem, certo? Como vocês percebem, já está resolvida, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é apenas a fala em relação às resoluções. Então, vamos lá. Na questão diz o seguinte: na venda de um tênis de R$150, um vendedor obteve uma comissão de 8%. Essa comissão representa quanto do preço do produto? Primeira coisa, vamos observar que ele dá sempre uma referência, sempre. E nesse caso aí é o valor do produto do tênis, né? E esses R$150, ele está ligado, ou a gente pode fazer assim, ele tem que ter uma divisão, uma representação dos 8%. Então, o que é que vai ser feito? Eu vou ter que calcular 8% desse valor de R$150. Como vocês percebem, eu escrevi aí, para a gente poder entender melhor. Esse dia, ele representa multiplicação, tá? 8% é 8 sobre 100, 8 por 100. Então, feito isso, se formou uma fração multiplicada por outra fração. E como é que eu multiplico frações? Numerador com numerador e denominador com denominador. 8 que multiplica 150 deu 1.200 aqui na frente. E 100 que multiplica 100. O que foi feito? Foi cancelado os zeros. A quantidade de zeros que eu tiver no numerador eu posso simplificar no denominador. Ficou 12 dividido para 1, 12. Então, resposta 12. Uma outra maneira, a gente usa a regra de 3. E aí vale para outras questões onde a dificuldade for um pouquinho maior. Então, nesse caso, eu tenho aqui do lado, eu tenho uma representação. Aí é o cifrão do real, certo? RS, com aquele barrinha cortada. E logo mais tem a porcentagem. Então, com as informações que eu vou montar, o RS é o real, então R$150 vale quantos por cento do produto? É o preço total do produto, então corresponde a 100%. Ele quer calcular 8%, então está aqui embaixo, tudo na mesma coluna de porcentagem, tá? Então 8% vale quantos reais? É o que a gente vai descobrir. Essa regra de 3, ela é simples, né? Como vimos ano passado, das grandezas diretamente e inversamente proporcional, a gente percebe o quê? Que já que 100 é o total, né? 100% é o todo, 8% é uma parte. Então, os R$150 sendo todo, o que eu vou tirar também é uma parte. Então, se de 100 diminuiu para 8, de 150 também vai diminuir, tá bom? O valor, que corresponde a 8%. Então, vai ser menos. Isso quer dizer o quê, Runier? Que eu posso multiplicar em x. Né? 100 vezes x, 100x aqui embaixo, 150 vezes 8 dá 1.200. Uma equação do primeiro grau. Onde esse 100 aqui, eu pego ele e trago para o outro lado da igualdade. Lembrando que entre um número e uma letra há uma multiplicação. Qual é o contrário da multiplicação? A divisão. Nesse caso, a gente forma uma fração. E aí, percebe-se o quê? Esse mesmo caso aqui. 1.200 sobre 100, dividido para 100, que é igual a 12. Ok? Vamos para a questão 2. A representação decimal e fracionária de 45% são, respectivamente. Primeiro, como é que eu escrevo 45%? 45 sobre 100. Já achei a fração, Ronier. Já achei a fração. Opa, mas lembra, algumas frações elas são irredutíveis, ou seja, você pode simplificar. Né? Você pode reduzir elas. Chega até o final. Então, aqui eu tenho 45 dividido para 5 e 100 dividido para 5. Por que isso?
Por que eu estou dividindo por 5? Porque quando eu for simplificar, o número que eu dividi, o numerador da minha fração, é o mesmo que divide o denominador. Ou seja, o 5 eu vou dividir o 45 e o 5 100. 45 por 5 dá 9 e 100 dividido para 5 dá 20. Resposta, né? A minha representação fracionária, né, simplificada, dá 9/20. A representação decimal é só você dividir o 45 por 100 ou o 9 pelo 20, que vai dar 0,45. Nesse caso, a alternativa C. Ok? Vamos continuar aqui. Questão 3. O valor da expressão. Boa, essa questão aqui, gente, eu respondi ela de duas maneiras, tá? Na primeira situação, é uma dicasinha, é um meio que você pode fazer com mais facilidade. Então, o que é que você percebe? Tem esse x verde maior, eu vou fazer um x aqui menor, tá? O que é que vai indicar? A multiplicação dos dois denominadores. Esse método eu posso aplicar ela em duas frações. Se tiver 3, já não dá. Então, eu posso fazer de duas e a resposta eu tenho que fazer com outra. Um outro detalhe, eu tenho sempre que simplificar. Tá ok? Então, vamos lá. O 5 vezes 3 está aqui embaixo, ó. E aí, isso é para descobrir o denominador. Para descobrir o numerador, eu faço o x maior, que esse x verde, tem 1 vezes 5, aqui mais 5 vezes 1. Então, 1 vezes 3 é 3, mais 5 vezes 1, 5, e 5 vezes 3, 15. Ok? Primeira parte resolvida. Na segunda situação, que é essa, eu tirei o MMC. Está aqui, ele aqui do lado, ó, o mínimo, o 5 e o 15. Tá? Tirei o mínimo. O que é determinar o mínimo múltiplo comum? É quando você começa a simplificar dois números, né, de forma simultânea, de modo que a multiplicação dessas divisões vai dar um resultado que equivale aos dois, certo? Então, aqui o 5 dividido pelo 5 deu 1, o 15 por 5 deu 3, o 3 por 3 deu 1. Então, quando eu chegar onde tudo for 1, a gente para de dividir, que não precisa mais. Então, o mínimo entre 5 e 15, aí você multiplica. Ó. 5 vezes 3, 15. O mínimo é 15, aqui embaixo. Esse 15 vem para cá. Tá? E esse 15 vai dividir os números que você usou para tirar o mínimo. Então, aqui eu coloquei, ó, 15 dividido para 5 e 15 dividido para 15. Que deu 3 e deu 1. E eu já fui multiplicando. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 1, 1. Então, ficou o quê? Na primeira fração, né? Na primeira parte da fração, primeira fração que eu tenho a adição. 5 mais 3, 8, 15avos. Na segunda fração, 9 menos 1, 8 15avos. Né? E aqui no meio a gente sabe que tem uma divisão. E como é que eu respondo a divisão de fração? Tem duas maneiras. Qual foi a que a gente fez? Na divisão de fração, a gente só vai fazer um x e multiplicar. 8 que multiplica 15, 120. 15 vezes 8, 120. 120 dividido por 120, 1. Qual é o outro meio, mulher? Você pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, está 8 sobre 15. 15 sobre 8. Qual é a resposta que vai dar? Essa mesma aqui. Ok? Então, correção da questão 3. Questão 4 diz o seguinte. Uma casa tem 3,88 metros de altura. Um engenheiro foi contratado para projetar o segundo andar e foi informado que a prefeitura só permite construir casas de 2 andares com uma altura de até 7,80.
qual deve ser a altura máxima em metros do segundo andar? Então, é o primeiro valor subtraído com o segundo. 780 menos 3,88 ficou 3,92. Beleza? Para concluir a nossa correção, nós temos a questão 5, que envolve a reta. Observe a reta numérica abaixo e os valores que correspondem aos quadradinhos cinzas são respectivamente. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, o que é que foi feito aqui? Esse 12 menos 0, ele não está aqui por acaso. Então, o que eu fiz? Ó? É esse 12 subtraído aqui. É todo o espaço da reta, tá? Ou seja, então, daqui para cá, tenho 12 unidades. A unidade já está do 0 para o 12. Estou fazendo isso porque pode ter outros números. Então, para você ter um entendimento logo. Tem uns tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O que é isso? São os intervalos em que essa régua de 12 centímetros foi dividida. Foi dividida em 4 partes iguais. Então, como é que a gente vai fazer? Vai pegar o 12 e dividir por 4, que dá igual a 3. E o que é que isso quer dizer? Que cada pedacinho desse aqui, ó, vale 3. Então, isso quer dizer o quê? Que do 0 até esse primeiro quadradinho, vale 3. Já achei a outra resposta. Depois, 6. E depois, 9. Ok? Então, aí é feita a nossa correção da atividade que envolve os números racionais, né? Envolvendo operações, reta e também porcentagem. Ok? Veja o vídeo com calma e até a próxima aula.